Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho mais a respeito da Mercedes SLK 200. E o tema, o assunto aqui que eu escolhi para esse vídeo é a respeito de se é prático a gente ter um carro desses para o dia a dia. Talvez o pessoal analisando aí o mercado de usados pense, em vez de eu comprar um carro 0 km, mais simples, posso comprar um carro desses seminovo, né? Se a gente olhar, estou fazendo esse vídeo aqui em dezembro de 2023, dei uma olhadinha na tabela FIPE desse carro, se não me engano é uma tabela de 126 mil reais, tá? Então, se a gente for comprar um carro 0 km hoje, que opções que a gente tem no mercado, né? Hatches médios como um Polo Highline, um Onix Premier, né, talvez uma Hyundai Creta Action, né, que é a versão de entrada. Aí talvez a pessoa pense, olha, em vez de comprar um carro zero assim, eu vou comprar uma Mercedes SLK, né, um carro importado para usar no dia a dia, né? Será que é viável? Bom, eu vou mencionar aqui nesse vídeo alguns pontos assim que seriam restritivos para se ter esse carro para usar no dia a dia, ou seja, são pontos a considerar. É claro que de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu dia a dia, pode ser viável isso, né? Pode acontecer, sem dúvida é um carro muito legal, charmoso, não é um carro que assusta com relação à manutenção, tá? A Mercedes ela é uma marca bem conhecida pela sua durabilidade, né? É um carro bastante confiável. É claro que não é a manutenção de um Onix, não é a manutenção de um carro nacional, de um carro mais comum, mas não é um carro conhecido por ter uma manutenção complicada, tá? Claro que se estragar alguma peça é um pouquinho mais difícil de achar, um pouquinho mais específico, os valores são maiores, mas é um carro conhecido por não dar problema, né? Pode ser que você compre uma aí bem revisada, usada, com bom histórico de manutenções e ela por um bom tempo não venha dar problema. Mas assim, no dia a dia, né, tirando essa questão de manutenção, que é claro, a gente nunca pode comparar um carro 0 km com um carro usado. Tirando essa questão de manutenções, o que a gente tem que considerar assim que é restritivo ou, digamos assim, limitante do uso desse carro como um carro de uso diário aí, né, para você considerar antes de fazer essa compra. Bom, o primeiro que chama a atenção uma das coisas que fazem esse carro ser muito atrativo, muito bonito, né, que ele chama muita atenção é que é um carro baixinho, né, faz parte do estilo dele, é um carro que é uma beleza para andar na estrada, né, porque ele é realmente colado no chão, mas de acordo com o trajeto, com os trajetos que você pretende fazer, com as ruas aí que você acessar, é um carro muito baixo, né? Então ele facilmente pega essa traseira aqui, ele tem esses escapamentos aqui bem destacados, né? A parte da canoa dela aqui, essa saia lateral também bem baixa, né? Então é um carro que facilmente ele pega, né? Então você tem que cuidar muito aí, estradas irregulares, lombadas, né? De acordo com a rampa até da sua casa, o para-choque dianteiro, olha só como é baixinho, né? Muito, muito fácil de pegar. Então isso pode ser algo restritivo, tá? Ele é muito mais de pegar do que qualquer carro médio aí, né? Como esses exemplos que eu citei de carros bem conhecidos, ele é muito mais de pegar, muito mais baixinha, né? Mesmo estando com a altura original, como esse exemplar aqui que nós estamos filmando. Então esse seria um primeiro ponto. Segundo ponto, muito restritivo, pessoal. É só para 2 lugares, é isso mesmo. Ele é um carro que é pequeno e ele é muito confortável, espaçoso para 2 pessoas, tá? Mas não vai ninguém mais. Então, digamos assim, mas é um carro para mim sozinho, ou só eu e minha esposa. Mas saiba que o dia que você tiver que levar a sogra junto para dar uma volta, não dá, né? É só para 2 pessoas. Dependendo aí, você pode considerar isso como sendo um ponto positivo, né? É só uma brincadeira, é claro, né? Mas considere isso, é um carro que você só pode usar, né, 2 pessoas, uma ou 2 pessoas, tá? Terceiro ponto que torna esse carro assim bem restritivo em termos de uso, tá, pessoal? É o porta-malas. Tá? Ele tem um porta-malas bem pequeno. A gente não consegue levar quase nada aqui, tá? Ele tem um console, tem 2 consoles, aliás, né?
na parte interna. Tem esse aqui muito legal, você abre, dá um acesso aí para colocar uma pasta, uma carteira, né? Talvez um celular. Tem esse console intermediário aqui, que tem mais um espacinho, mas só para objetos. Um porta-luvas bem pequeno, né? E o porta-malas bem pequeno também, então não cabe mais do que a bagagem para uma ou duas pessoas, tá, pessoal? Bem restrito aí o espaço, principalmente, tá? Principalmente se a gente está falando desse carro aberto nessa posição aqui, que é a posição, digamos assim, principal dele, né? O mais legal é usar esse carro aberto, ele é um conversível, e aí o espaço do porta-malas fica mais restrito. Se você fecha ela, aí essa parte aqui ela acaba subindo, né? E há a opção de apertar aqui, né, esse dispositivo e abrir um espaço maior no porta-malas. Mas aí você fica com o carro sempre fechado, a tela fica bonitinha, fica como sendo um coupé assim, mas restringe bastante a utilização do carro, tá? E o próximo ponto que eu vou falar, já falei aqui da questão de ser muito baixinha, dela raspar, né? É um carro restrito para duas pessoas, porta-malas bem pequeno. E o quarto ponto é com relação à manutenção, né? Considere isso, porque dentro da linha SLK nós temos assim, essa aqui é a SLK 200, é a que tem a manutenção mais simples. É um motor que foi usado muito na Mercedes Classe C, então isso facilita em termos, pessoal, do carro rodar. Então se você tiver aí um problema de motor, de câmbio, ou seja, esse powertrain é um powertrain bem conhecido, é um carro que você consegue achar facilmente peças de motor e câmbio. Não que seja de dar problema, é um carro conhecido pela durabilidade, como eu falei, mas a SLK 200 é mais fácil. Mas ela tem outras versões, por exemplo, essa mesma carroceria aqui que foi usada pela Mercedes de 2005 até 2011, ela tem também a SLK 350, que tem um motor V6, aí já é um motor bem mais específico. E tem também a SLK 55 AMG, motor V8, muito legal, né? Outro carro, é um super esportivo realmente, usa essa mesma carroceria. E aí a questão de manutenção também vai se tornando mais desafiadora, tá? Mas é claro, considere isso, é um carro que para uso diário você vai subindo a quilometragem dela, a questão de manutenção vai se tornando mais difícil, principalmente quando a gente fala assim de suspensão. A suspensão dela é sensível, é uma suspensão firme, dura, né, para as nossas estradas. O amortecedor tem um curso pequeno, ele acaba sofrendo, né? Então esse carro aqui, por exemplo, esse exemplar está com 57 mil quilômetros, já foram trocados todos os amortecedores, né? Os 4 amortecedores foram colocados novos na concessionária. Ou seja, é um carro que não consegue ter nas estradas brasileiras uma alta durabilidade em termos de suspensão, tá? E quando a gente fala de acabamento, aí sim, né, se torna difícil. É um carro relativamente raro, é um carro que foi vendido, foram vendidas poucas unidades, então considere isso, considere essa questão de manutenção. Bom, mas por que eu escolhi esse cenário aqui, né? Posicionei o carro aqui nesse lugar? Pelo seguinte, pessoal, se tem todos esses pontos aí limitantes, restritivos com relação ao uso do carro, né, que eu citei, o espaço, porta-malas pequeno, uso apenas para duas pessoas, um carro baixo, manutenção mais desafiadora. Em compensação, nesse cenário aqui de praia, é o carro certo, né? Eu acho que não tem carro que combina mais do que uma praia, que um carro conversível. E esse aqui realmente, na minha opinião, aí vai de cada um, né? Na minha opinião, essa carroceria aqui que a Mercedes utilizou de 2005 a 2011, ou seja, a segunda geração da SLK, eu acho que é a mais bonita. Nós tivemos também a primeira geração, a terceira geração, também são muito bonitas. A SLC, que são as últimas Mercedes conversíveis desse porte aqui, todas são muito bonitas, mas eu acho essa segunda geração a mais bela. E num cenário assim de praia, aqui só faltou um sol, né, pessoal? Que hoje aqui é um dia bastante nublado, o mar tá meio escuro também, não tá aquele marzão perfeito, né? Mas o carro conversível é o que mais fecha com esse cenário aqui, sem dúvida. Tá bom, pessoal? Pode deixar aí a sua opinião a respeito disso. Será que é prático? Será que é legal
a gente ter uma Mercedes SLK para uso diário, né, para bater no dia a dia, digamos assim? Será que isso é viável, é prático ou não? Qual a sua opinião, qual a sua experiência aí a respeito disso? Obrigado pela atenção, pessoal, um abraço a todos.